O que acontece quando uma cidade convida a natureza para continuar a sua viagem? O meu nome é João Coque e venho viver Braga para desvendar o seu passado, entender o seu presente, quem dele faz parte e aquilo que pensam, mas principalmente para mostrar que é possível desenhar um futuro em que o mundo natural e o mundo das gentes são uma coisa só. Da Roma portuguesa à capital do Barroco, poderá Braga agora ser conhecida como uma cidade verde? Braga é uma das maiores cidades portuguesas e a maior do Minho. Dizem que é o seu coração. Para quem vê de longe, parece um lugar guardado por estes montes que, desde sempre, evocaram um misticismo fora do comum. Talvez seja esta a razão pela qual os seus arcebispos foram os mais importantes da Península Ibérica, durante séculos. O que é certo é que Santa Maria Madalena, o Sameiro ou o Bom Jesus parecem ter sido edificados como quem olha pela cidade. E as suas escadarias chamaram e chamam milhares de pessoas em peregrinação todos os anos. A verdade é que este e os outros santuários por onde nós acabámos por passar são locais de peregrinação, lugares de culto e que ancestralmente são lugares de gente. Hoje nem toda a gente que vem para aqui vem por razões religiosas como no passado, mas vem por uma outra quase tão simbólica quanto essa. Eu também vim por essa razão, ver o pôr do sol. É que o monte mais alto de Braga acaba por ser um lugar incrível para ver o dia acabar. Mas talvez o que muita gente não sabe é que quando a noite começa, esta mata que circunda o Sameiro transforma-se. Mas será que a história da natureza em Braga pode ser contada de forma separada da história da gente daqui? Eu acho que não. E, aliás, é esse desafio de entender que harmonia é que é possível existir nesta cidade entre uma coisa e a outra que vai começar agora, depois que a noite cair. Então, isto era para começar de uma maneira, mas começou de outra. Começou com o João a travar a fundo. Este é o João. O João é a pessoa para nos levar a conhecer animais aqui em Braga. E não deu muito bem para fazer apresentações, porque de repente houve uma travagem a fundo. Está ali o sapo, que era o sapo. Uma das coisas que nós queríamos encontrar na mata do Sameiro. Exato. Depois de o sol se pôr, mas bem, não deu tempo de chegar, porque o sapo estava a atravessar a estrada, tivemos que salvar o sapo. Este é o João, e acho que qualquer amante da natureza gostaria, pelo menos um bocadinho, de ter a sua vida. Ele é fotógrafo de animais selvagens e um verdadeiro ambientalista. Mas o seu trabalho torna-se ainda mais surpreendente quando percebemos que o João é capaz de encontrar animais selvagens em quase todo o lado. É um dos responsáveis por mostrar que Braga é muito mais selvagem do que poderíamos imaginar à primeira vista. Fotógrafo do livro Os Bichos de Braga, se não fosse por ele, muito do que vimos e vamos mostrar não seria possível. Temos aqui um casal de sapos comuns, mais uma vez, em amplexes. Ou seja, vamos ter sapinhos em breve. Estamos a falar de um sapo com 2 andares. Se é um casal relativamente jovem, ainda são bastante pequenos. Este sapo fica grandão? Fica bem grande. Há machos do tamanho desta fêmea e há fêmeas o dobro destes 2 sapos juntos. Como é que tu viste isto, meu? Na verdade ouvi. É, eles fazem barulho. Eles fazem barulho a andar e E aqui há quem coma sapos. algumas espécies de rapinas e também de raposas. Enquanto caminhávamos, o João ia-nos contando histórias sobre alguns dos habitantes da mata. Um dos seus encontros chamou-me a atenção. O maior mustelídeo de Portugal. O tchugo, da família das doninhas e das fuinhas. Eu não sabia, mas podem chegar a 15 quilos
e viver em comunidades subterrâneas enormes, santuários selvagens por baixo dos nossos. É que, a esta hora, os donos do Sameiro são outros. Mas nós vínhamos para a noite com uma promessa difícil de cumprir. À procura da Coruja do Mato, que é uma das rapinas noturnas mais icónicas aqui da zona, e também uma que está extremamente bem adaptada para viver nestas zonas de bosque denso, com árvores velhas, onde tem várias cavidades onde pode construir o seu ninho. Nesta altura ela já terá uma prole para alimentar, elas alimentam sobretudo de pequenos roedores, não desperdiçam uma boa oportunidade de apanhar um sapo ou uma rã, por exemplo. Vamos ver se aparece alguma, se temos sorte. Bem, sapos parece que quase tens dificuldade em não pisar nele. Mas aquilo que viemos mesmo aqui à procura não está fácil. Andámos, buscámos e escutámos. Por entre os sapos e outros moradores rastejantes da mata, íamos ouvindo o pio da coruja, lá ao longe. Mas vê-la não esteve ao nosso alcance. Pelo menos nesta noite. O apelo da natureza às vezes é mesmo esse: entrar no nosso imaginário e dar-nos a esperança de que depois do nosso próximo passo, atrás daquela árvore, podemos avistar um destes habitantes fantásticos da floresta. Uma coisa é certa: em Braga, mesmo que não os vejamos à primeira vista, eles estão a ver-nos a nós. Quem sabe se da próxima visita conseguimos uma imagem como este vídeo do João aqui no Sameiro. A nossa viagem estava apenas a começar. Por isso, rumámos também a um início, a nascente do rio que molda Braga, para ver quem habita as suas águas antes de elas entrarem pela cidade. À medida que íamos chegando perto, pela Serra do Carvalho, conseguimos ver nas árvores a banda residente da floresta. O chapim real, segundo o João, é uma das aves que melhor se adapta às casas-ninho. Já o tentilhão comum deve ter a família sempre em diáspora. Alguns residem cá, outros vão e vêm de países mais frios por essa Europa fora. Mas foi para conhecer os moradores subaquáticos que viemos para estas bandas. Então, nós podemos parecer dois malucos a olhar para tipo um espelho de água, mas eu prometo que não estamos a tentar ver o nosso reflexo. Na verdade, aquilo é a nascente do Rio Este e aqui, este lugar para onde nós estamos a olhar dois malucos, na verdade está cheio de bichinhos, nomeadamente várias espécies de anfíbios, segundo o João, que não são muito fáceis de ver, porque se calhar eles são da mesma cor das folhas, mas o João acho que vai nos chocar. Dá-nos ver alguma coisa? Este é o tritão marmorado. Pois é, se cá estivesse sozinho, como muitos que por cá vêm passear, com certeza não teria posto os olhos por entre as algas para ir à sua procura. Mas como o João já me tinha dito que este anfíbio poderia andar por aqui, estava preparado até para pôr os óculos de mergulho. Mas não foi preciso. É um animal que vive entre dois mundos, nem sempre fora d'água, nem sempre dentro d'água, mas nunca longe dela. Se pensarmos um pouco nisso, é um bicho um pouco extraterrestre. Imagina respirares pela pele ou teres a temperatura do corpo ligada à temperatura à tua volta. Ou teres uma forma completamente diferente quando és criança da que tens na vida adulta. Mas este tritão que aqui temos é ainda mais especial. É um macho e, por esta altura do ano, anda com a crista de fora, atrás de uma fêmea. Literalmente. Os tritões marmorados ganham uma crista na época do acasalamento. Agora, se queremos conhecer um dos primos deste animal tão interessante, com uma história mais interessante ainda, temos que nos dirigir a outro local, um dos mais surpreendentes de Braga. Ainda Portugal não era Portugal, e este lugar já existia. O mosteiro de Tibães foi a casa-mãe da Ordem de São Bento no Reino. Aqui,
se vivia em clausura, sob as ideias de pobreza, da oração e do trabalho, mas também do ensino. Por isso, estes monges foram um dos grandes promotores da cultura durante a Idade Média por toda a Europa. É preciso viajar mentalmente para tentar imaginar o que se sentiria se víssemos este lugar pela primeira vez. Olhar para a monumentalidade do mosteiro deve ter sido uma imagem de esperança para os viajantes e peregrinos que por aqui passavam. Isto porque mais um dos valores da ordem era precisamente o de acolher agentes. Mas por entre uma história humana tão rica, esconde-se uma outra, nos jardins e nos enormes campos que rodeiam o mosteiro. É que os beneditinos não acolhiam só pessoas, pelos vistos. A flora de Tibães é maioritariamente autóctone e muitas das suas árvores têm centenas de anos. A paisagem acaba por ser um verdadeiro mosaico, entre campos agrícolas cultivados de forma tradicional e esta floresta beneditina. Não admira que alguns dos hóspedes de hoje tenham 4 patas, asas ou escamas. E o João estava a levar-nos para a sua casa. Bem, vou soltá-la, porque a água da minha mão já está a acabar. Eu não quero que ela deixe de estar molhada, mas ela é mesmo querida. Vai. Free yourself. Valeu totalmente a pena ter entrado aqui. A água está super quente. Está ótimo. Mas não estávamos com sorte. Além de algumas larvas de anfíbios, os hóspedes de que vínhamos à procura não queriam aparecer. Até que... Então, esta era a salamandra do fogo. E a pele dela, de alguma maneira, parece denunciar mesmo isso, o nome que ela tem, salamandra do fogo. Bem, aquelas peles quando têm cores muito vivas, o preto, o amarelo, assim meio fluorescente. Enfim, é uma estratégia evolucionária que vários bichos usam para dizer não me comas. No mínimo porque sabem mal, no máximo porque podem matar. Neste caso, acho que ela sabe meio mal e pode causar tipo reações alérgicas às pessoas e aos bichos que as comem. Mas na verdade não é essa a razão pela qual ela se chama salamandra do fogo. É que as pessoas antigamente, quando queimavam a lenha, viam estas salamandras, que na verdade estavam ali abrigadas, a fugir do fogo. Então as pessoas diziam que a salamandra nascia do fogo. E ela apareceu mesmo no fim, a ter-me enfiado ali na mina, a olhar para dentro dos buracos, e eles não se quiseram meter lá dentro, porque eu tive que me descalçar e tal, a água está fria. Mas não é que enquanto eu estava lá dentro, ela apareceu cá fora pela mão mágica da produção. Certo, Braga é rica em natureza. E se formos bons observadores, podemos encontrá-la nos rios, atrás ou em cima das árvores, nos montes ou por baixo das pedras. Mas, mais do que descobrir a vida da natureza em Braga, eu venho à procura de responder a outra pergunta. Como é que as pessoas que hoje compõem a cidade podem interagir com essa natureza? Existe uma espécie de um diálogo entre a forma como nós conseguimos aproveitar a natureza, muitas vezes no seu estado mais selvagem, como é este caso das praias fluviais do Rio Cávado, que, bem, se o Rio Este é o rio da cidade, o Rio Cávado acaba por ser o rio que as pessoas da cidade realmente podem aproveitar, e eu olhando para esta água já percebi, vou ter que dar um mergulhinho, mas também a forma como a própria cidade também é ela um espaço de natureza. E se nós vamos começar por aqui, a explorar as praias fluviais do Rio Cávado, que têm tantas espécies diferentes e que nos permitem, de alguma maneira, este encontro tão próximo da cidade com a natureza, por outro lado, eu quero mesmo descobrir se na cidade eu consigo aprender alguma coisa sobre o mundo natural e vivê-lo mais do que tudo. Mas antes disso, a água está mesmo transparente e, portanto, uau, ninja, eu tenho que lá ir. Ninja do paddle.
O meu fato, está onde? A praia fluvial do Cavadinho, lá ao longe, é uma das praias com a água mais limpa do país. Não lhe faltam prémios, mesmo competindo com as praias lá do mar. É claro que existe todo um parque de estacionamento e infraestrutura e tal. Aliás, é uma das praias que sucessivamente vai sendo preparada para receber mais gente. Mas e se decidirmos chegar até lá por baixo d'água? Explorar o que o Cávado esconde é entrar numa espécie de mundo novo. Um mundo que não é só nosso. Por entre as árvores submersas, debaixo das rochas, sabemos que por aqui caçam as lontras, em busca dos mesmos peixes que as garças ou os guarda-rios procuram nas margens. É por essa abundância que, mesmo hoje, perto da praia, se vê ainda de pé o pesqueiro a desafiar as águas. Não admira que, mesmo na transparência da corrente, temos que estar atentos para ver os peixes que fogem de nós. Seguramente, eles conseguem nos ver primeiro. E quanto mais perto vamos chegando, curiosamente, mais a paisagem parece verde, tanto em cima como debaixo d'água. Poderíamos seguir o curso do rio, mas melhor ainda é se conseguirmos continuar o curso das águas da perspectiva do céu. De lá de cima, ao longe, conseguiria avistar a praia fluvial de Merlim, com a ponte do Prado, de fundo, a compor a paisagem. A rede de percursos pedonais e a ecopista passam por aqui, para quem quiser refrescar o caminho. Continuando, de quem vem do mar, passamos pelo relevado que termina no areal, na ponte do Bico. Havendo sol, não faltará gente por aqui, a fazer praia, no rio. E a convivência pode passar despercebida, mas, para quem vai atento, rapidamente entende que partilha os mergulhos com patos bravos ou com corvos marinhos de faces brancas. Mas de onde estou, rio abaixo, está o Adaúfo. A verdade é que quando a pessoa atraca a embarcação aqui na praia do Adaúfo, o que nós temos é quase como uma praia urbana. Nós estamos longe do centro de Braga, mas temos toda a gente aqui, a apanhar sol, a ouvir música, a jogar vôlei, a fazer... Enfim, o que se faz em qualquer praia. Mas conseguir, de alguma maneira, navegar por este rio e quando nos afastamos um bocadinho da margem que tem tantas pessoas, em nada nós estamos envolvidos completamente pelo arvoredo, pelo som dos passarinhos, pelo ocasional peixinho que salta à nossa frente e nesta altura está tipo um manto de flores brancas a passar pelo outro lado. Aquilo, não sei, senti-me realmente longe, senti-me realmente isolado e tive a sensação que se quer quando estamos próximos da natureza, mesmo estando nós, bem, no meio da praia urbana que Braga tem. Talvez esta uma das mais urbanas, porque há bares e há essas coisas. E por isso esse contraste entre nós termos o verde, bem, bastante intocado de um lado e do outro, as pessoas a aproveitar, foi uma simbologia interessante entre esta coisa que é a ponte entre o humano e o natural. Eu acho que essa ponte vai cada vez mais se esbatendo. E nós vamos explorar exatamente isso, o esbater dessa ponte, mas na cidade. Saber que é possível encontrar um mundo natural rico nas margens do Cávado deixou-me feliz, mas não é tão surpreendente como aquilo que estávamos prestes a descobrir nas palavras de alguém que já acompanha a mudança da cidade há bastante tempo. Há inúmeros vídeos e fotografias de pessoas que avistaram lontras neste rio. Este é o Altino. E além de estar com o Rio Oeste pela cintura, a apanhar lixo enquanto fala comigo, tem sido um dos maiores impulsionadores deste caminho que Braga está a levar. A montante, nós fizemos uma grande requalificação atrás do Instituto de Nanotecnologia, onde renaturalizamos o rio. Hoje a fauna e a flora nessa zona também é completamente diversa do que aquela que era aqui há meia dúzia de anos atrás. Ao longo destes anos, o que é que nós temos verificado? Inúmeros cardumes de peixes, botou essa biodiversidade, Tipo o que é que não se via aqui?
Olha, por exemplo, trutas que não se viam aqui e agora vêem-se. É verdade que nós as introduzimos com o ICNF há 2 anos atrás, mas é verdade que elas sobreviveram, o que significa que a qualidade da água é boa, porque a truta é um animal muito sensível, é um indicador se a água é boa ou não. É tipo um animal bandeira, não é? Uma espécie de bandeira. Exatamente. E já há mais de 30 anos que não se viam trutas aqui no Rio Oeste. Uma infinidade de pequenos anfíbios também que já se associam até a toda esta dinâmica da biodiversidade que este rio começa tem a voltar neste a ter, momento não é? e começa a voltar a ter. Tu estás enfiado no meio de um rio com umas galochas e a tirar lixo da água. Há uma coisa qualquer de missão contigo, como pessoa, como altino no meio. Eu acho isso curioso, não é? Tu estás aqui. Nosso principal objetivo é sempre também envolver a comunidade. Mas hoje tivemos aqui um grupo de escoteiros também e depois tivemos uma série de voluntários que se quiseram juntar a nós e que andaram aqui, uns dentro, outros na margem, a limpar o rio, porque nós queremos que as pessoas se sintam que o rio também é deles. Mas como fazer para que algo se sinta como nosso? Um dos primeiros passos pode ser mostrar como o mundo que nos rodeia é, afinal, muito mais interessante do que imaginávamos. E, neste caso, muito mais vivo também. No coração de Braga está a ser projetado o maior parque ecomonumental do país. Mas será que esta lógica é válida se o mundo à nossa volta estiver, afinal, debaixo dos nossos pés? Isto é girinos. Mas são girinos, sabe, corredor, que era uma cena que eu ainda não tinha detectado aqui em Braga. Bem, se não tinhas visto destes até agora, acho que vais ver uns quantos ou não? É, não é? Olha aqui um. E o que é que este sapo tem de diferente? É uma espécie, pronto, aqui em Braga é pouco comum, ele está espalhado pelo país todo, não é propriamente uma espécie rara, mas é uma espécie bastante bonita, por assim dizer. Então, o que é esta chaminé? Ela serve para que o ar possa entrar para um sistema de canais que está aqui desde 1700 e troca ao passo e que era o sistema de abastecimento da água em Braga. Na altura do água vai, das pessoas mandarem coisas um bocado mais ou menos pela janela, esta água servia para abastecer primeiro uma espécie de reservatório central que depois fluía para várias fontes na cidade onde as pessoas iam buscar a água para o seu dia-a-dia. Estamos inseridos completamente no meio da natureza, mas o que se calhar não se sabe tão bem é que dentro destes túneis existe vida, e vida muito interessante. Aliás, vim preparado. Então agora é que se vai perceber porque é que eu estou com esta capa do Conde Drácula. Perto da porta está frio porque há vento, há corrente de ar, mas aqui para dentro parece que vai ficando, não é calor, mas é uma temperatura mais estável. Parece que estamos tipo muito sozinhos, é uma sensação estranha. Temos aqui um pequeno morcego a dormir. É um morcego de ferradura pequeno. Eles vêm cá dormir durante o dia para depois à noite poderem ir caçar. Acho que nunca tinha visto um tão tranquilo, tipo tão na boa com tudo. Está aqui outro. Olha aqui. Nós agora estamos a ver aqui muitos, porque eles estão aqui numa época de reprodução. Eles estão aqui totalmente na escuridão, mas eles depois, durante o resto do ano, eles estão abrigados em tocas e coisas desse género. Eles não ficam sempre na água. Ele tem este corpo que poderia ser de um lagarto, mas ao mesmo tempo a cauda denuncia que é um bicho aquático, Exatamente. não é? Que é uma barbatana aqui. Exatamente. Quase.
que a grande diferença entre isto e um réptil, por exemplo, é precisamente a pele, que no caso dos répteis é impermeável e na deles é permeável, não é? Ou seja, Sim, eles têm uma pele que lhes ajuda a fazer as trocas gasosas, enquanto os répteis têm uma respiração só atmosférica também. Nós íamos passar por aqui, não íamos olhar para estas pedras e não íamos ver que se calhar estão aqui centenas de tritões, que são um animalzinho super giro e pouco comum de se ver. Não é um animal que tu propriamente vais-te cruzar com ele no jardim lá de casa. Eles normalmente procuram estes sítios mais escuros. Pois, e estando neles na época de reprodução, dizemos que isto é um quarto às escuras. Exato. Morcegos, tritões, a engenharia que abasteceu a cidade durante centenas de anos e até há bem pouco tempo, relativamente, e a arquitetura barroca que esconde o que é uma natureza que pode passar completamente despercebida a toda a vida que ainda acontece lá fora. Por cima de nós, ouvem-se as crianças a brincar, porque nós, na verdade, estamos mais ou menos por baixo de uma escola. E ninguém sabe que isto está aqui. Engraçado como é que a natureza se move por caminhos... Só antes de nos irmos embora, de alguma maneira, o que nós acabámos de visitar são túneis e túneis do tempo. Porque nós estamos a ir em direção ao passado. Mas estes túneis ainda abastecem algumas casas, bem, selecionadas em Braga, através de uma lei antiga, de um aspecto qualquer do direito, que se chamava as penas d'água. Então, de alguma forma hereditária ou através dos membros das famílias e tudo mais, estas pessoas ainda recebem esta água em casa. Eu vou-vos mostrar um lugar que levava isto, bem, à outra ponta da cidade. Esta, em particular, ia dar a um orfanato. Portanto, esta mina chama-se a Mina dos Órfãos. E este orfanato está na outra ponta da cidade, para se perceber a dimensão que isto tinha. Eram usadas, bem, sistemas de tubagem, de canalização em pedra, que na altura já tinham uma manutenção feita de forma periódica para não se entupir. Isto é muito interessante, é bastante desenvolvido e nós pensámos que há 300 ou 400 anos atrás estas coisas aconteciam. Era brutal. Quando nós conseguimos conjugar a história com a natureza, bem, nós estamos, na verdade, a contar várias histórias ao mesmo tempo. Vamos embora que está a chover. Se dermos uma volta pela cidade, não demorará até encontrarmos muitas dessas histórias. O Palácio dos Biscainhos leva-nos para ainda mais longe no tempo. Se o edifício remonta ao século XVII, os labirintos do jardim levam-nos a um tulipeiro com mais de 300 primaveras. Uma árvore dos tempos do exotismo que a descoberta do Novo Mundo trouxe a Portugal. Já o Parque das Camélias privilegia as espécies que são daqui. Como funciona como um laboratório vivo, a poda do parque é feita apenas 2 vezes por ano. O objetivo? Permitir que a biodiversidade se adapte ao meio urbano. Um trilho transporta-nos ao Parque da Ponte, um verdadeiro parque da cidade, com patos e tudo. De certa forma, o elo entre estes 2 espaços verdes é algo improvável. Um parque de campismo no centro da cidade. A geometria verdejante dos Jardins de Santa Bárbara e da Avenida Central, vistos de cima, fazem as pessoas parecerem formigas e levam-nos até outros lugares pouco prováveis em centros citadinos. Hortas, mas urbanas. E por falar em hortas, está mesmo a apetecer pentear um burro. A Quinta Pedagógica é um serviço municipal aqui em Braga, está inserida em meio urbano e foi criada realmente para haver uma ligação da natureza aos ciclos, à produção dos alimentos, de todos aqueles que nos visitam. Temos aqui hortas, temos pomar, temos bosque. As crianças e todos aqueles que nos visitam podem ficar sensibilizados para a temática agrícola, ambiental e um sem número de atividades que temos cá. É importante trazer a biodiversidade à cidade, às crianças que crescem sem contacto com a natureza, e nós aqui tentamos fazer esse trabalho da melhor forma possível. Temos animais de várias raças
e temos também muita componente vegetal, para as crianças poderem se inteirar dos ciclos da natureza. E as crianças até vão conhecendo legumes e alimentos que não estão habituadas em casa. Isso contribui para a diversidade alimentar, para a qualidade alimentar, e isso é um grande benefício das hortas. Outro benefício é a ação terapêutica, é aquilo que estamos a ver aqui em loco. Estamos a ver aqui pessoas que são voluntárias, que vêm para cá trabalhar gratuitamente, mas não é só pela quantidade ou pelo que se produz, é mais pelo benefício terapêutico que tiram diariamente de vir para cá. Sim, trabalhar com as mãos. É a redução do stress, é a ocupação dos tempos livres com qualidade, é muitas melhorias ao nível psicológico também. Temos aqui também um projeto muito interessante com meninos com deficiência, que funciona 2 vezes por semana e que também vêm cá realmente para procurar experiências num sítio diferente da sua instituição, em contacto com o ar puro, com a natureza, e isso também são benefícios das hortas. E isso num centro urbano ganha uma dimensão um bocadinho diferente? Eu diria que num centro urbano é considerada uma medida de saúde pública, já por grandes investigadores noutras cidades europeias, e cá também temos que ser um exemplo. O que é que eu posso fazer, além de pentear o pónei? Podes-lhe limpar os cascos. Ui! Calminho. Eu gosto dos meus dentes. Eu percebi que estava ali a haver algum tipo de conflito e eu sou formada em... Sou uma pessoa que Já muitas está. vezes chamam-me para resolver problemas. Pronto. Vamos Está lá. visto. Quietinha. Ele quer as folhas. Pois só que nas folhas está o meu dedo. Aproximar as pessoas da terra e de quem dela tira a vida. Dar à comunidade a oportunidade de tocar com as mãos o verde das plantas, o pelo dos animais. Durante milénios, estas atividades que vivi aqui fizeram parte da nossa vida de todos os dias. De alguma maneira, este contato deve estar misturado dentro do nosso ADN, porque saímos daqui com a sensação de dever cumprido. Essa noção dos benefícios de uma natureza próxima está na base do projeto que fomos conhecer a seguir. Mas aqui a lógica foi diferente. Não se tratou de montar um lugar onde seres humanos podem visitar espaços verdes. Foi-se mais além. Quem pensou os charcos com vida desenhou as condições para que a natureza se possa começar a construir a ela própria, no coração da cidade. Afinal de contas, haverá melhor arquiteto da natureza do que a própria natureza? Agora, à primeira vista, o espaço pode esconder o quão especial é. É no centro da cidade, mas é um charco. Sim, é um charco. Mas é bastante importante, sabes? Porque, primeiro, só o ser uma fonte de água, para estas aves que estão todas aqui à volta, faz toda a diferença. Elas até têm árvores para fazer o ninho e tudo mais. Se não tiverem uma fonte de água, vai ser muito mais difícil para elas criarem com sucesso os seus prolos. Mas também é importante para anfíbios que são aqui da zona e que se podem reproduzir aqui. Ok, charco. é uma maneira de manter a biodiversidade muito próxima da cidade. Tipo, estão ali as casas e está ali... Sim, completamente. Tu, de alguma maneira, achas que o Picoto acaba por ser um exemplo possível de como uma natureza se pode integrar num centro urbano? É isto que vocês tentam fazer aqui, aliás. Tu és o dono do charco. Não sou o dono, mas somos os curadores. Somos uma equipa de 4 pessoas e todos nós fazemos um esforço por aumentar a biodiversidade e torná-la cada vez mais pungente. Além de manter isto, deve ser muito difícil, mas é importante conseguirmos divulgar que isto é especial, porque à primeira vista a pessoa pode dizer À olha um primeira charco, vista, que giro. Por exemplo, eu aqui há uns tempos estava a fazer aqui uma recolha de macroinvertebrados e encontramos um animal que eu nem sabia que existia, que é o bicho-pau aquático. E fui ver onde é que havia mais bicho-pau aquático e aqui no norte de Portugal não existe registro em mais lado nenhum. Ou seja, se calhar este charco atraiu
formas de vida que... Até agora não estavam conhecidas aqui perto, sim, completamente. Lindo, fez tipo um efeito cascata, não é? Transbordou e transformou-se E isso, em algo ainda mais interessante. Exato, e isso é espetacular porque isso sempre foi o nosso objetivo. E porquê criar este bioma no centro da cidade e não noutro parque mais afastado? Porque a ideia também é que as pessoas, para gostarem de algo, têm que a conhecer, e para conhecer têm que ver as coisas, e é muito mais fácil que as pessoas venham visitar aqui. É uma forma de não só de trazer as pessoas à natureza, mas também de levar um pouco de natureza às pessoas. Mas tipo, conhece aí algum, sei lá, uma toca ou um Tenho. sítio onde os bichos... Tenho aqui um espião a trabalhar para mim. O espião a trabalhar, já sei o que é que tu tens aqui. Devia ter calculado. Já sabia. Cá estão elas. Vamos abrir só para ver o que há. Ah, mas este bichaninho, isto é um ganda bicharoco. Sabia que tu tinhas isto noutros sítios, mas não sabia que tinhas aqui no meio da cidade. Ui, estás a cheio, tens um formigueiro aqui dentro. Tem um formigueiro aqui dentro. Tem um formigueiro dentro da Da máquina. Ou seja, e como é que isto funciona? Isto está sempre a gravar de forma contínua? Não, isto é por sensor de movimento. Isto é o sensor de movimento e isto é que é a câmara. E isto são painéis LED para iluminar à noite. Ok, então quando passa alguma coisa, este sensor capta, liga aos painéis e dispara, é isso? Exatamente. E ela começa a filmar. E já apanhaste cenas fixes? Já. E eu espero que este cartão tenha... Pá, não me digas que é para eu não saber o que é que... Se queres ir buscar os outros dois? Por mim, bora. Então siga lá. Vemos tudo? Vemos tudo. Ui, vamos apanhar um bicho revolucionário, vamos apanhar o urso do picoto. Não era o urso do picoto. Mas as Strapcams estavam prestes a revelar que aquele lugar que eu acabara de visitar e por onde passam centenas de pessoas todos os dias está a dar os seus frutos. João, vamos ver o que é que apanhamos nas câmaras? Eu já vi. Parece, mas essa é só a primeira amostra. Isto é a raposa picota? É a raposa picota. Uma delas, pelo menos. Estás a ver, olha, de dia, se bem cedinho, é que se começa o dia. Mas ela entra tipo... como? Pela cidade? Ou há montes? Ou como é que ela... Elas são extremamente adaptáveis, elas provavelmente passam mesmo pelo meio das casas à noite e chegam lá. Aliás, aquelas duas eu acho que vivem mesmo ali, não chegam lá. Ui! Aqui estão as duas. Já reparaste que isto foi em fevereiro? Para o mês dos namorados? Quanto tempo é que tens as câmaras ali? Pá, que elas já estão lá há mais de um ano. E às vezes há vídeos que fico na dúvida sobre qual espécie aparece. Isto é o ouriço caixeiro. Exato. Ouves as rás por trás, isto é mesmo Isto ao lado do charco. Pois, ou seja, no fundo o charco atrai mais coisas do que só rãs e não sei o quê. Malta Sim, vai toda porque- ali a parar. Uma vez que há ali uma fonte de água boa, todos os animais precisam de água, todos acabam por lá parar. É a vida. Coelhito? Isto é um coelho. Vês ali o prado florido e ele ali a atravessar o prado. A natureza de Braga acaba por ser o teu brinquedo, é uma hipótese de tu brincar. Como é que tu te sentes em relação a isso? Tipo, isso é Epá, fixe? sinto-me muito bem. É extremamente gratificante poder fazer um trabalho assim na minha cidade e ainda por cima com aquilo que eu gosto, que são os animais selvagens. Olha aqui um bom sítio para pôr uma cestinha em dia. Aquela aqui é a top predator. Ela está É no o- é topo o- da cadeia alimentar do Exatamente. picoto, do pequeno Sim. ecossistema que é Ela o é o picoto. predador, ela e a coruja de mato e o búteo talvez sejam as espécies mais... Mais temidas do picoto. Exatamente. Quando tu tens este projeto que de alguma maneira é quase teu, não é? Tu tens alguma responsabilidade com isto? Tipo, sentes que é uma cena que... Claro, sinto que estou a dar à cidade algo, não é? Uma biodiversidade que está ali à porta deles e logo ali no picoto podem ir para lá observar estes animais que também lá estão, que são tão bons como uma girafa ou uma piton ou um animal qualquer desses exótico. Nesta altura do ano nós sentimos o amor no ar. As borboletas estão em acasalamento aqui ao pé. Estão numa fase muito sedutora, nós conseguimos ver em todo o lado. Nós estamos no Monte do Picoto, que é um lugar bastante especial no coração de Braga. Porque daqui nós conseguimos ver a cidade inteira.
E mais do que isso, nós conseguimos ver como é que a cidade interage com a natureza que a circunda. Ou seja, se nós olharmos lá para o fundo, nós vemos montes, vemos árvores, vemos floresta, e se olharmos imediatamente para aqui, vemos como é que essa floresta se começa a fundir com a cidade e as pessoas a viver as suas vidas, a fazer o seu dia-a-dia. E nós, neste momento, temos um desafio na história da humanidade. Todos nós sabemos que, daqui para a frente, teremos que lidar com os efeitos das alterações climáticas. E, para isso, o mundo tem que se preparar para mitigar esses efeitos e, esperemos, acreditamos, limitá-los o melhor possível, revertê-los. Esta é uma das questões que mais vai moldar o mundo nos próximos tempos. Mas, para compreender melhor a forma como uma população se pode preparar para o futuro dentro da cidade, decidi começar a explorar a ideia fora dela. Até porque, mais uma vez, a natureza pode servir de inspiração para o nosso caminho. Já lá chegaremos. De alguma maneira, o que nós chamamos hoje de trilhos pedestres, que são uma função de lazer que as pessoas têm ao seu dispor, já foram trilhos de trabalho e de sobrevivência, claro. É, não é? Estes trilhos e os trilhos romanos são... Fundamentalmente o que foi feito foi aproveitar caminhos antigos que, entretanto, foram perdendo o uso, não é? Estes caminhos vão deixando de ser usados e a ideia é revitalizá-los. Repropositá-los, não é? Sim, sim, e convidar as pessoas a conhecer o seu concelho. Este é o José. E só em Braga ele já mapeou, classificou, catalogou e, claro, caminhou 25 percursos pedestres. São 280 km com uma missão. Levares as pessoas a conviver diretamente com a biodiversidade, estás a dar a biodiversidade a conhecer às pessoas, elas vão proteger mais aquilo. Mas por que razão estamos aqui? A verdade é que, por estes caminhos bordeando o verde, há sempre algo que adoro observar e que pode, em primeiro lugar, inspirar a metáfora perfeita para como uma cidade deve funcionar e, em segundo, servir para o almoço. Para ambas as razões, no entanto, não poderia seguir no trilho, sozinho. Um bom ambiente de cogumelos é um bom ambiente para nós, ao fim e ao cabo. É um ambiente diverso, com muita diversidade ecológica. Este é o Pedro, e ele adorava andar pela floresta a apanhar cogumelos, tanto que abriu um negócio em que, entre outras coisas, regenera florestas introduzindo fungos no seu sistema. E é engraçado, fez da sua paixão um trabalho, mas os cogumelos tiraram-lhe o tempo que tinha para andar pela floresta a apanhar cogumelos. Mas para nos ajudar, há sempre um espacinho. E se fôssemos primeiro à exploração da floresta e à coleta do almoço e depois falássemos de coisas sérias? Quantidade de cogumelos diferentes que há, que são muito parecidos. Tipo... que a gente vai... Por isso é que há sempre vai haver uns casos de intoxicações, não é? Todos os anos um gajo ouve, uma família comeu cogumelos e... Quem consome sabe só coisas empíricas, sabes? Tipo o quê? Tipo isto, o cogumelo está a ser comido por um animal. A gente pode comê-lo, se não mata o bicho também nos mata a nós. Um dos principais motivos, numa fase inicial, é de facto mostrar às pessoas que os cogumelos são tóxicos, que são de 4 ou 5 espécies, são perigosas, e se eles souberem bem essas, quer dizer, a partir daí podem ter confiança para comer, uns cantarelos, ou uns boletos, outras espécies de comestíveis. Eu acho engraçado como as pessoas que entendem do que estão a fazer têm uma visão completamente diferente de um espaço. Eu, se calhar, no mar olho para uma pedra e digo, ali deve dar uma onda. Pronto. O Pedro aqui olha para aquilo e diz, vai estar ali um cogumelo. Eu vejo folhas. Olha, está aqui um cantarelo. Mas, eu olho para um cantarelo e também consigo dizer que ele é um cantarelo. Correto. Então, características é que ele tem, não é, João? Ele é sempre, chamamos concolor, ou seja, ele tem quase sempre a mesma cor em todo o exemplar, em todo o cogumelo. O pé pode ser um bocadinho mais claro, mas as tonalidades são sempre muito idênticas. Sim, um laranja assim, mas mais escuro. Amarelado, alaranjado. Vamos encontrar... Este já está um bocado... cansado. Ok, já está aqui há muito tempo, já está um bocado... muito maduro, digamos assim. Já está com estas bordas a ficar queimadas. O cantarelo, uma das características, tem sempre a carne branca. E este é o que a gente chama de pregas ou rugas aqui de baixo. Por isso, cor permanente em todo o seu chapéu, carne branca. E outra coisa que nós aqui no Minho temos nestes cantarelos primavera
Podes cheirar este, João, mas vamos encontrar uns mais frescos. Não sei se consegues aí... É doce. Adocicado, isso mesmo. Tens queda para a coisa. É de facto um aroma adocicado. Nós dizemos que nos faz lembrar os alperces, os pêssegos, dentro desta família. Uau! Textura disto é mesmo bom. Isto é muito parecido. É um cogumelo que muitas vezes consomem nos restaurantes chineses ou asiáticos. O que eles chamam de algas, muitas vezes. Aquilo é um cogumelo? É um fungo, é um cogumelo. E é muito parecido com este. Ok, a minha cabeça acabou de... É uma auriculária, são muito parecidos com estes. Isto come-se? Epá, este em particular eu penso que não. Isto não é sobreiro, não. Espera lá, então vamos levar isto. Só para identificar corretamente a espécie. Mas não misturos com os nossos cantarelos. cantarelos. Pode ir que não há. É? Esta família não é tóxica. Eu não sei se isto é uma auriculária. Mas não se vê. Não estou nada feliz por comer o cogumelo que nós próprios apanhamos. Acho que isto é tipo... É o sonho de qualquer pessoa que gosta da natureza, não é? Captar o seu próprio alimento. São os instintos, não é? Bem, os instintos, é mesmo? Começámos como recoletores, não é? Só depois já fomos caçadores. Ai! Ai! Sim. Bom, João, eu acho que isto se pode começar a servir, João. Agora vamos lá ver como é que isto ficou. Estes são os cantarelos. São cantarelos cibários. E eles são, na verdade, um fruto. São um fruto de um fungo, não é? Os cogumelos, todos eles, são frutos, são estruturas reprodutoras de fungos. Já ouviram falar em rede miceliar? Micélio é tipo um tubinho. Imagina um tubo oco, muito fininho, que no seu interior circulam nutrientes, água e alguns antimicóticos. Esta rede miceliar transloca a água das zonas onde há maior concentração para onde há menos concentração. E conseguimos ter o tal equilíbrio num determinado ecossistema. O que é que a planta lhes dá? Eles também pedem algo em troca. Há aqui uma parceria. Se não era um parasitismo, o fungo ajuda com nutrientes primários, a planta transforma esses nutrientes em açúcares, alimenta-se a ela e vai alimentar os fungos que tem na raiz. São evoluções de milhares de anos, não é? Na nossa evolução do nosso planeta, onde estas ligações, onde estas químicas entre as plantas e os fungos formam estas conectividades. Nós também produzimos num sítio e temos de translocar para outro. Quer dizer, a semelhança é Vivemos num sítio e temos que ir trabalhar no outro. Temos que ir trabalhar para o outro. Aqui passa-se esta estrutura viária, está aqui debaixo dos nossos pés a comunicar em fungos e plantas. É muito interessante. Será que as cidades do futuro poderão ser inspiradas por ideias que já existem na natureza há milhões de anos? Uma floresta que se comunica de forma sustentável por baixo da terra que pisamos é uma floresta diversa, cheia de vida, saudável. Se a comunicação na floresta ficar doente, as árvores e os seus habitantes ficam desequilibrados. Da mesma forma, se as nossas cidades forem pensadas apenas para transportes poluentes, sem espaços verdes, nós ficamos desequilibrados. Por outro lado, se não for permitido a um bosque produzir a sua rede miceliar, tudo o que nele é diverso, rico e sustentável desaparecerá. E eu penso que se não for permitido a uma cidade produzir uma rede natural, também esta será uma cidade muito menos feliz para todos os seus habitantes. E por isso, a cidade de Braga de alguma maneira está a implementar duas estratégias diferentes. Por um lado, está a apostar na mobilidade urbana sustentável. Como é que as pessoas se deslocam de uma forma sustentável dentro da cidade, mas também como é que a natureza consegue integrar esses caminhos, como é que a biodiversidade também consegue ter um caminho para, bem, mais do que subsistir, triunfar. As pessoas estão a fazer o seu caminho, a natureza está a fazer o seu caminho e Braga também. Em Braga, os
Os transportes são responsáveis por 50% das emissões de gases com efeito de estufa. Para mitigar esse impacto, em várias áreas da cidade já não é possível circular de carro. Em outras, o seu uso foi limitado para que a estrada possa ser mais facilmente partilhada com outros meios, menos poluentes. Mas, acima de tudo, novas ligações através de transportes públicos movidos a gás e a eletricidade foram pensadas. E numa cidade cujo centro é maioritariamente plano, como Braga, as ciclovias estão sempre a aparecer. Alguns projetos inovadores já estão a aproveitar essa infraestrutura para moldar o presente, mas principalmente para mudar o futuro. O Ciclo Expresso é um deles. Leva alunos até à escola num verdadeiro autocarro constituído por bicicletas. Um monitor acompanha a caravana e, se fosse eu, ficaria extremamente entusiasmado por voltar para casa sobre 2 rodas. Não são tubinhos de fungos que se espalham pelo chão, mas são um passo decidido para nos ajudar a comunicar de forma mais sustentável a cidade. Agora, se voltarmos a pedalar pela ecovia do Rio Oeste, repararemos num outro fenómeno. Em setembro, a nascente está a lacrimejar, ou seja, praticamente não estão em água. Vai apanhando depois algumas águas, alguns pequenos afluentes, e este rio agora está com cerca de 80 centímetros, diria eu. Aqui, por exemplo, se nós viermos aqui em plano verão, este rio aqui não tem mais de 20 centímetros. Se nós não a protegermos, a água vai sobreaquecer e depois tem um impacto extremamente negativo na tal biodiversidade que nós queremos proteger. E por isso nós temos plantado milhares de árvores à volta do Rio Oeste, temos tentado criar este grande corredor verde e nesta zona envolvente passam milhares de pessoas por dia que a utilizam por diversas razões, quer para se deslocarem de um ponto da cidade para o outro, quer para passearem, quer em lazer, quer em desporto. Há inúmeras utilizações desta via. A rearborização das margens do Oeste, a rede de microflorestas e parques que se ligam ou projetos como os Charcos com Vida não são momentos verdes isolados da cidade. Pertencem, sim, a uma estratégia mais abrangente. É que, se Braga faz parte de uma iniciativa global que visa partilhar ideias e projetos ecológicos, chamada Corredor Ecológico Mundial, a cidade está também a plantar um verdadeiro corredor ecológico local. Se populações de animais não forem interrompidas pela existência de cidades, quão melhor poderá ser garantido o seu futuro? O mais interessante é saber as que saem de lá, porque elas provavelmente criam ali, têm filhos e os filhos vão à vida deles e saem dali. Lugares como o Rio Oeste, para onde voltaram as lontras e as trutas, mas também onde as pessoas se encontram à sombra do verde, ou por onde se deslocam para fazer as suas vidas sem trânsito ou combustíveis fósseis, são o equivalente a essa rede miceliar da floresta. Também aqui, estas vias tornam a cidade rica e diversa. Se elas se puderem deslocar de modo suave, quer a pé, quer de bicicleta, para os seus locais de trabalho, nós estamos a dar um grande contributo. Isto é uma espécie de um puzzle para que todos em conjunto possamos atingir essas metas para trazer uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, porque esse é sempre o último objetivo do trabalho que fazemos. Ter pessoas felizes. Ter pessoas felizes. Voltamos a este lugar para retomar, quase em jeito de despedida, esta ideia engraçada que tivemos agora de que para a coisa correr bem, para a coisa ter futuro, tem que ser holística, tem que pertencer a toda a gente. Se nós, por um lado, começámos num santuário em que, quando a noite caía, a natureza tomava conta, eu achei que fazia todo o sentido terminar neste outro, porque ele atesta precisamente essa simbologia que, em algum passado, conjugou a natureza e o homem no mesmo espaço. Aliás, eu consigo ouvir isso à minha volta, consigo ver isso nas árvores gigantes que estão aqui.
E isso aconteceu há centenas de anos. Parece que Braga é um espaço em que pode voltar a acontecer agora e no futuro. Até já!